Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Antônio Carlos e esse é o Nó Tático. Antes de iniciar o nosso papo de hoje, gostaria de pedir que você se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Se inscreva aí no canal Bicagalo para dar aquela força, ative as notificações, ative o sininho para você poder receber as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Se possível, siga também o Bicagalo nas redes sociais. Twitter, canal Bicagalo, Instagram, canal Bicagalo. Eu sou Antônio Carlos e eu estou no Galo Análises. Galo Análises no YouTube e Galo Análises, Galo Análises no Twitter. Se puder fazer a gentileza também de me seguir por lá, eu agradeço bastante. Bom, sem mais demoras, o nosso papo de hoje é sobre Zaratio, um dos nossos melhores meio-campistas. Eu já fiz um notático aqui sobre a dupla de volantes Alan e Jair. Na minha opinião, a melhor dupla de volantes do Campeonato Brasileiro. Se você ainda não viu, fica o convite, foi um material muito legal, muito interessante. Notático sobre Alan e Jair. Hoje o papo é sobre Zaratio. Zaratio é considerado um meio-campista moderno, ou como muitos dizem por aí, um todo-campista. O que é um todo-campista? É aquele meia que defende muito bem e que ataca muito bem. É o que os europeus chamam de box-to-box. É aquele cara que ele está tanto na área adversária atacando, quanto na sua própria área defendendo. É um meia versátil, é um meia moderno. Até por essas características, muito difícil o Zaratio ficar muito tempo na equipe do Galo, infelizmente, que é um tipo de meia muito cobiçado pelo futebol europeu. Ok? Bom, eu sei que a galera não gosta muito de números, né? Eu gosto de números por motivos óbvios. Logicamente, os números não explicam tudo, os números não são tudo, você tem que olhar para o campo, mas os números sim fazem parte da análise de qualquer atleta, são no mínimo e a porta de entrada para uma análise que a gente vai fazer sobre um atleta qualquer. Começando aqui com os números do Zaratio, a gente vê que ele tem números muito bons. Tanto números defensivos bons, quanto números ofensivos bons. Eu escolhi, obviamente, apenas dois, né? O Zaratio é o primeiro da equipe em desarmes, primeiro de todos os jogadores da equipe do Galo. Isso inclui nossos zagueiros, isso inclui todos do sistema defensivo, isso inclui o Alan, que é um monstro nos desarmes e nas interceptações, né? Mas entre todos os jogadores do Galo, o Zaratio é o primeiro em desarmes, 211. Depois, surpreendentemente, nós temos o Guga, a gente vai falar sobre o Guga qualquer dia desse, e o Alan. Se chamar desarmes e interceptações, obviamente o Alan é o melhor jogador nesse quesito. Mas para a gente ter uma ideia, né, dos números defensivos do Zaratio, o quanto ele agrega na fase defensiva, né, na organização defensiva da equipe. Um número ofensivo muito bom que ele tem, obviamente, são os gols, né? É o terceiro em gols da equipe, né? Nós temos ele empatado, inclusive, com o Nacho, né? O Nacho também tem 10 gols. 10 gols do Zaratio, são 3 assistências, mas só esses dois indicadores já mostram, já dão uma ideia do porquê a gente pode chamar o Zaratio de um meio-campista completo ou de um todo-campista, né? Esses números mostram a presença dele na área adversária e a eficiência dele na nossa fase defensiva, da nossa organização defensiva. Ora, como se não bastasse os números, aqui a gente nunca fica só nos números, né? Vamos olhar para o campo. O Zaratio, muitas vezes, em muitos jogos, a gente está vendo ele jogar mais pela direita atualmente, né? Mas em muitos jogos ele jogou ali pela esquerda. Esse jogo contra o Atlético Goianiense foi um desses exemplos, né? Inclusive, foi um jogo onde ele fez 2 gols. O Zaratio estava ali na esquerda, compondo o que o Cuca traçou como modelo de jogo da equipe. Sempre um jogador atacando o intervalo entre o lateral e o zagueiro de um lado, né, o meio espaço que a gente chama, um jogador atacando o meio e outro jogador atacando o intervalo, né, a janela, o espaço entre o lateral e o zagueiro do outro lado, né, o meio espaço. Então aqui na imagem a gente vê que o Zaratio já jogou muitas vezes pela esquerda. Isso é uma característica interessante, né, da versatilidade que ele tem, porque ele joga pelo meia esquerda, fazendo um falso ponta esquerda, né?
Ele joga pela direita, e é mais comum a gente ver ele assim recentemente, né, nos últimos jogos. Na primeira partida contra o River, por exemplo, né, ele jogou pela direita, compondo, né, esse terceiro atacante pela direita. E a função, e além disso, ele tinha, além dessa função de ataque, ele tinha uma função tática muito importante, né? Porque ele acompanhava o Anguilleri do River, que é muito agudo, né? E o Zarate praticamente anulou o cara e ainda jogava nas costas dele, né? E é uma coisa interessante que muitas vezes a gente vê o Zarate em campo, né? E acha que a equipe está num 4-4-2. Nem sempre a equipe está num 4-4-2. Esses jogos com o River, por exemplo, apesar de aparentemente, né, nós termos ali dois atacantes, não eram 4-4-2. Eram 4-2-3-1 exatamente pela função que o Zarate executava dentro de campo. Ele era o terceiro atacante. Ele é praticamente perfeito, né? Ele é ao mesmo tempo o quarto homem do meio, quando nós estamos sem a bola, e é o terceiro atacante quando nós estamos com a bola, né? Aqui a gente vê outro lance desse mesmo jogo contra o River, né, onde ele realmente faz ali a função desse terceiro atacante, quase que um ponta, né, mais aberto ali pela direita. O segundo jogo com o River foi um dos melhores jogos que o Zarate já fez no Galo, e ele já fez grandes jogos, né? Mas esse segundo jogo contra o River foi fantástico. Aqui eu separei um momento, o Zarate ele tá aqui, ele estava defendendo na fase defensiva, a bola foi recuperada, interceptada pelo Mariano, né? O Zarate é incrível porque ele faz a pré-assistência para o gol dele mesmo, né? Essa jogada, quem estava no campo, infelizmente eu não pude estar no dia, mas quem estava no campo fala da rapidez, né? Da velocidade do Zarate nesse lance. Ele vai receber a bola aqui, imediatamente ele vai lançar essa bola para o Hulk ali na frente. O Hulk vai temporizar, segura um pouco essa bola, percebe a infiltração do próprio Zarate, né? O Hulk faz um drible fantástico aqui. E, cara, o Zarate faz aquele gol antológico contra o River Plate, né? Uma meia bicicleta, sei lá como vocês queiram chamar. Mas foi um gol lindo, né? Ele é o meio-campista que ele tá pisando o tempo inteiro na área. Observem o jogo do Zarate. O Jair também chega muito próximo da área, né? Nós já falamos sobre o Jair. Só que o Zarate ele é mais completo, ele tem mais velocidade, ele recompõe melhor. Ele tem até mais desarmes que o Jair, né? Ele é o primeiro da equipe em desarmes. Ele pisa mais na área, ele faz mais gols, ele tem mais assistências. Então, obviamente, ele é mais completo nesse sentido. E mesmo porque é injusta a comparação, porque eles estão desempenhando funções diferentes dentro de campo, né? O Jair realmente é o segundo volante. O Zarate, como eu disse, é o Coringa, é o quarto homem de meio, que é o terceiro atacante, e por isso é muito comum ele estar sempre pisando na área. Mas então ele já jogou pelo lado esquerdo, já jogou pelo lado direito. Nesse jogo com o River, segundo jogo, né, não tinha o Nacho. Depois que o Anguilleri sai, né, e o Zarate alivia um pouco ali a preocupação dele com a marcação. Ele faz o meio, né, ele faz a meiuca aqui no lugar do Nacho. Então, ele é um jogador que pode jogar em todas as posições do meio de campo. Isso é muito importante para o meio-campista moderno. Isso é muito importante para aquilo que a gente chama de meio-campista, né? Aqui novamente um jogo onde ele foi muito bem contra o Fortaleza, né? A gente vê o Zarate fazendo quase que a função do ponta, né? O Savarino não estava jogando, mas muitas vezes o Zarate está um pouco mais para dentro, característica dele, ele é meio, ele não é ponta, mas ele faz a função aqui muito bem. Então cuidado, né? Vamos olhar mais para o campo com mais calma. Nem sempre, quando nós temos apenas dois atacantes de ofício, o Galo está jogando num 4-4-2. Às vezes é. A gente pegar o jogo contra o Grêmio, por exemplo, a gente estava jogando num 4-4-2. O Zarate tinha mais a função de meia e ainda assim chegava na área, que foi dele o primeiro gol do Galo, né? Mas ali sim, era um 4-4-2 mais tradicional. 4-4-2 quadrado, como a gente chama, né? Mas nem sempre é assim, não. Vamos olhar para o campo e muitas vezes esse 4-4-2 ele é realmente um 4-2-3-1 devido à função que o Zarate assume nesse jogo. Nesse jogo aqui ele foi fantástico, né? A gente vê que ele estava presente o tempo inteiro na área, também fez gol nesse jogo, né? Recebendo bola, finalizando, dando assistência, né? Ele fez uma assistência maravilhosa no gol do Hulk, né? Podia até ter batido, podia até ter finalizado, estava em condições, mas também tem muita visão de jogo, é outra característica importante dele, né? Então ele viu o Hulk infiltrando ali, e fez a assistência.
mas vejo que é o meio-campista que ele está todo o tempo na área. Ele efetivamente é o nosso terceiro atacante, quando nós estamos jogando apenas dois, na maioria das vezes, ou às vezes até o quarto atacante, né? Aqui o gol que eu falei, né? O último jogo contra o Grêmio, você vê que ele estava pisando na área, né? Ele que vai receber. O Diego Costa fez muito bem a parede ali, né? O apoio, e ele vai receber essa bola e vai finalizar e vai fazer o gol. Então, o Zaratio, ele é um cara que merece todos os elogios, né? Ele é um jogador fantástico, ele ajuda demais na organização defensiva, ele é taticamente muito importante, né? Ele quase sempre está marcando um jogador ali, o lateral adversário, ou um jogador de mais destaque ali pela direita, ajuda muito, né? Tanto o Guga quanto o Mariano, quem estiver jogando. Então, taticamente, ele é perfeito, porque ele faz essa função de meia, ele faz bem o meio de campo, e ele é mais um atacante pisando na área, sempre. Né? Não importa se nós estamos jogando num 4-3-3, num 4-2-3-1, num 4-4-2, ele está sempre pisando na área. Às vezes mais, às vezes menos, depende do adversário, depende do esquema, depende da circunstância do jogo, né? Quando a gente está no 4-2-3-1, a presença dele na área é mais constante, né? Outras vezes ele não consegue chegar tanto, porque as funções defensivas dele são importantes, mas sem dúvida, um dos nossos melhores meias. Nós estamos muito bem servidos, né? Já falei aqui do Alan e do Jair, hoje a gente está falando sobre o Zaratio, em outra oportunidade a gente vai falar sobre o Nath, né, que alguns surpreendentemente criticam bastante, a gente vai falar sobre ele outro dia, mas o nosso meio de campo está muito forte, e é uma dor de cabeça para o Cuca, né, como ajeitar esses quatro caras para jogar realmente um 4-4-2, né, com o Hulk e o Diego Costa, sem deixar o Nath muito preso ali na esquerda, né, talvez um 4-4-2, losango, girando o meio, mas isso é para uma outra oportunidade. O importante é a gente manter essa pegada, manter esse meio de campo. Alan, Jair, Zaratio, Nacho, deu muito certo e tem sido um dos pontos fortes da nossa equipe, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente já vai ficando por aqui. O pedido de sempre, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, ajuda a divulgar aí o vídeo, né? Distribui nos seus grupos de WhatsApp. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau.